Pessoal, vamos estudar aqui concordância verbal, certo? Para concurso público, para Enem, vestibular. Eu vou fazer essa concordância aqui dos principais verbos, tá? Porque, deixa eu colocar aqui o bizu. O bizu aqui é esse, ó. Os verbos. Tá aqui. Só é se lembrar dessa palavra aqui, ó. Chefe. Esses são os 4 verbos mais complexos que tem na língua portuguesa quando se trata de concordância verbal. Vou explicar aqui. Primeiro vamos ver que verbos são esses daqui, ó. Esse aqui é o verbo fazer. Esse daqui é o verbo estar. Esse daqui é o verbo haver. E esse daqui é o verbo ser. Pronto. Esses 4 verbos, eles são verbos, são casos especiais, tá? São 4 verbos que as bancadas de concurso público gostam de usar em concordância verbal, ok? Por que esses 4 são importantes? Porque é interessante você saber que existem verbos, deixa eu colocar aqui, verbos pessoais, verbo pessoal, e existe verbo impessoal, ok? Vamos lá. Existem verbos pessoais e existem verbos impessoais. Qual é a diferença? É que os verbos verbo pessoal é aquele que tem as pessoas do discurso. Vou dar um exemplo aqui. O verbo pessoal é todo verbo que eu consegui colocar aqui, ó, na conjugação, ok? Na conjugação. Por exemplo, dá um exemplo aqui. O verbo cantar. O verbo cantar eu posso colocar aqui, ó. Eu canto. Tu cantas, ele canta. O verbo chover, não tem como eu colocar aqui. Não se conjuga o verbo chover. Então veja que tem verbo que é pessoal e tem verbo que é impessoal. Quais são os verbos impessoais? Por exemplo, os impessoais são todos os verbos relacionados a fenômenos naturais. O verbo chover não dá para conjugar. O verbo trovejar não dá para conjugar. O verbo nevar não dá para conjugar. Então, qualquer verbo que dá para conjugar, que dê para conjugar, será pessoal, ok? Então, o verbo cantar, quais são? O verbo fazer. O verbo fazer é um verbo pessoal, ok? Eu faço, tu fazes, né? O verbo estar, né? Eu estou, ele está. O verbo haver, né? O verbo ser, né? Dá para conjugar. Eu sou, tu és. O verbo haver, dá para conjugar? Dá. Por exemplo, o verbo haver aqui, na primeira pessoa, eu posso botar assim, hão de ver, né? Hão de ver, ok? Hei de ver, ó, hei de ver, hão de ver, é a conjugação do verbo haver. Então, veja, esses 4 verbos aqui, eles são pessoais, dá para conjugar, certo? Mas também eles podem atuar como verbo impessoal. Então veja como eles são, esses 4 verbos, eles são muito perigoso, porque por ele ser pessoal, mas às vezes ele pode vir impessoal. Aí é nesse tópico que as bancadas gostam de usar esses 4 verbos. Por que a bancada não usa muito verbo que exprime fenômenos naturais? Porque todo mundo sabe que verbo que exprime, que dá a ideia de fenômeno natural, é impessoal, nunca vai ser pessoal. Ok? Então esses aqui, esses 4, né? Chefe é o bizu. Fazer, estar, haver e ser. Esses 4 verbos, eles são pessoais, mas podem ser impessoais. Aí eu vou dizer aqui o bizu como é que é feito. Como é que eu vou saber se ele é pessoal ou impessoal dentro da oração? É isso que eu vou ver aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente ver aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui
Qual o bizu? Qual a referência que eu tenho? Como é que eu vou saber se esse verbo aqui, se esse é impessoal? Veja, eu vou colocar aqui, mandei o bizu. O bizu é esse aqui, ó, bizu. Para saber se ele é impessoal. Todos esses verbos será impessoal. Eu vou até colocar aqui, ó, impessoal. Impessoal. Verbo impessoal. Esses verbos vão ser impessoal. Vai ser impessoal, né? Quando estiver no sentido de tempo. Se vir no sentido de tempo, esses verbos, irão ser, né? Vai ficar impessoal, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui, o verbo fazer mesmo. Vamos criar uma oração aqui com ele. Deixa eu apagar aqui para criar Vamos criar agora orações. Como você já sabe que no sentido de tempo ele vai ser impessoal, vamos fazer orações aqui com esses verbos. Bem, vamos fazer uma oração logo com o verbo fazer. Vamos lá aqui, ó. Faz 10 anos que ele sumiu. Olha aí, faz 10 anos que ele sumiu. Claro que quem olha esse verbo vai pensar que ele está errado. Porque ele deveria estar no plural. Deveria ser fazem 10 anos. É assim que as pessoas falam, né? Fazem 10 anos que ele sumiu. Às vezes a pessoa diz, fazem 15 minutos que eu estou esperando. Então não é fazem, é faz. Por quê? Fica no singular. Ele fica no singular porque ele é impessoal. O verbo, quando ele é impessoal, ele vai carregar duas características. Primeiro, ele fica no singular. E e na oração não há sujeito na oração. Ok? Duas coisas acontecem imediatamente. Se o verbo for impessoal, duas coisas vão acontecer com esse verbo. Primeiro, ele tem que ficar no singular, e segundo, e nessa oração não haverá sujeito. Por esse verbo aqui ser impessoal, nessa oração aqui não há sujeito. Por ele ser impessoal, ele está no singular. Além de estar no singular, nessa oração também não tem sujeito. Poderia fazer assim, ó, faz 10 anos que Pedro sumiu. Ao invés de ser ele, faz 10 anos que Pedro sumiu. Se eu trocar a palavra ele por Pedro, a oração continua sem sujeito. Por que está sem sujeito? Porque o verbo da oração é um verbo impessoal. Ok? Esse é um exemplo com o verbo fazer. Vamos dar um exemplo agora com o verbo estar. Olha aqui, ó. Está cedo para o jogo. Está cedo para o jogo. Quando eu digo aqui, está cedo para o jogo, olha aqui. Veja, gente, esse verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Porque ele está no sentido de tempo. Ele está no sentido de tempo igual a esse. Que palavra eu tenho na minha oração aqui? Qual a palavra que tem nessa minha oração que me faz crer que eu estou no sentido de tempo? É essa palavra aqui, ó, cedo. Que palavra nessa oração me faz crer que eu estou no sentido de tempo? Olha aqui, a palavra aqui, ó, 10 anos. Vamos fazer outra aqui? Como está? Estava tarde
na hora do jogo. Estava tarde. Estava tarde na hora do jogo. Estava tarde quando ela chegou. Eu posso fazer várias frases, mas veja, essa palavra, tem palavra hora também aqui, ó. Tem a palavra tarde, tem a palavra hora, que faz crer que esse verbo está no sentido de tempo. E ele estando no sentido de tempo, ele fica no singular, tá vendo? Aqui é uma questão só de tempo verbal. Aqui está no tempo, aqui está no tempo, outro tempo. Aqui só mudou o tempo, mas veja, estão no singular? Estão. Todas as duas estão no singular. Tem sujeito? Não, não tem sujeito. Eu podia colocar aqui. Estava tarde quando Ana chegou. Mesmo assim, não tem sujeito. Cuidado para não pensar que Ana é o sujeito da oração. Por que não tem sujeito? Porque o verbo da oração é impessoal. Ok? Vamos ver aqui outro exemplo aqui, agora com o verbo haver. Com o verbo haver. Com o verbo haver eu vou fazer aqui, ó. Havia muitas reclamações. Havia muitas reclamações. Aí você pode dizer, tá errado. Não seria haviam? Não. No caso aqui, deixa eu mudar aqui essa oração, porque essa oração não está no sentido de tempo. Deixa eu botar uma no sentido de tempo. Deixa eu colocar uma aqui no sentido de tempo. Vamos colocar um aqui. Havia bastante tempo para ele ganhar. Pronto. Havia bastante tempo para ele ganhar o jogo, né? O jogo, pronto. Então veja, esse verbo aqui, ele fica no singular. Ele não vai para o plural, né? Veja que ele está no sentido de tempo, ok? Vamos ver outro aqui. Outro exemplo. O verbo ser. Esse verbo aqui, cuidado, tá? Cuidado com esse verbo aqui, gente. Deixa eu escrever aqui para você entender. Esse verbo ser, ele é muito perigoso. Por quê? Deixa eu apagar aqui também. Esse verbo aqui, ser, ele é perigoso. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Veja só, esse verbo aqui, no sentido de tempo, tanto esse como todos, no sentido de tempo, eles serão impessoais. Agora presta atenção, um verbo impessoal, duas coisas acontecem imediatamente. Primeiro, ele vai ficar no singular. Segundo, ele não vai ter sujeito. Não vai ter sujeito, beleza? Então, mas com o verbo ser, tenham cuidado, porque aqui, ó, são 8 horas. São 8 horas. Olha o verbo, é o verbo ser, tá no sentido de tempo, tá. Tem sujeito? Não. Tá no singular? Não. É o único verbo que pode ficar no plural. Os demais nunca vai acontecer isso. Os demais vai ter que ficar no singular. Eu vou dar mais um exemplo aqui, para você ter uma ideia aqui, ó. Mesmo sendo uma locução, a locução fica também no singular, ó. Quando eu digo assim, ó, deve fazer, dá um exemplo com esse aqui, ó, fazendo uma locução. Deve fazer 10 horas e blá blá blá. Deve fazer 10 horas que não encontraram um corpo. Um exemplo. Deve fazer 10 horas que não encontraram o corpo. Um exemplo. Porque não dá ali para escrever. Mas veja, olha o verbo no singular e não tem, por estar no sentido de tempo, ó, 10 horas, ele é impessoal. Certo? Fica no singular. E não tem sujeito. Agora presta atenção.
Olha o verbo que acompanha ele aqui, ó. Aqui, gente, eu tenho uma locução verbal. Locução. Aqui eu estou diante de uma locução verbal. Verbal. O que é locução verbal? É o encontro de dois verbos numa oração só. O primeiro verbo, ele faz a estrutura dele, ó,